Leitura do livro A Grande Solidão. Um Lugar Selvagem, um Amor Sem Limites, de Christine Hanna, da editora Arqueiro. Para as mulheres da minha família, todas são guerreiras. Sharon, Debbie, Laura, Julie, Mackenzie, Sarah, Kaylee, Tony, Jackie. Dana, Leslie, Katie, Joan, Jerry, Liz, Courtney e Stephanie. E para Braden, mais nova aventureira. A natureza nunca nos engana. Somos sempre nós que enganamos a nós mesmos. Jean-Jacques Rousseau. 1974. Capítulo 1. Naquela primavera, a chuva caía em pancadas violentas que estremeciam os telhados. A água penetrava nas menores frestas e minava as fundações mais sólidas. Faixas de terra que se mantiveram firmes por gerações desmoronavam como montes de escória nas estradas lá embaixo, arrastando consigo casas e carros. Árvores tombavam sobre as fiações, a energia foi cortada. Rios transbordavam, espalhavam-se por jardins e destruíam casas. Pessoas que se amavam perdiam a paciência, e brigas surgiam enquanto a água subia e a chuva continuava. Lenny também estava tensa. Ela era nova na escola e apenas mais um rosto na multidão. Uma garota de cabelo comprido, repartido ao meio, que não tinha amigos e sempre caminhava até o colégio sozinha. Estava sentada em sua cama com as pernas magras encolhidas junto ao peito reto. Um exemplar, meio amassado de a longa jornada, aberto ao seu lado. Através das paredes finas da espaçosa casa de um andar, ela ouviu a mãe dizer: Ernest, querido, por favor, não, escute. E a resposta raivosa do pai: me deixe em paz, droga. Eles tinham começado outra vez a discutir e a gritar. Logo haveria choro. Esse clima despertava a escuridão em seu pai. Lenny olhava para o relógio ao lado da cama. Se ela não saísse agora, ia se atrasar para a escola. E a única coisa que a deixava mais arrasada do que ser a garota nova no colégio era chamar a atenção. Ela havia aprendido isso da pior forma. Nos últimos 4 anos tinha ido para 5 escolas. E nenhuma vez conseguiu se adaptar de verdade, mas se mantinha teimosamente esperançosa. Respirou fundo, estendeu as pernas e saiu da cama, movendo-se com cautela por seu quarto vazio. Seguiu pelo corredor e parou na porta da cozinha. Droga, Cora, disse o pai. Você sabe como isso é difícil para mim. A mãe deu um passo na direção dele e estendeu a mão. Você precisa de ajuda, querido. Não é culpa sua. Os pesadelos... Lenny pigarreou para chamar a atenção deles. Oi? O pai a viu e se afastou um pouco da mãe. Lenny notou como ele parecia cansado, destruído. Eu tenho que ir para a escola, disse Lenny. A mãe levou a mão ao bolso do peito de seu uniforme rosa de garçonete e pegou um maço de cigarros. Ela parecia cansada, trabalhara no último turno da noite anterior e nesse dia estava com o turno do almoço. Pode ir, Lenny. É melhor você não chegar atrasada. Sua voz era calma e suave, tão delicada quanto ela. Lenny estava com medo de ficar e com medo de ir. Era estranho, até estúpido, mas com frequência se sentia como se fosse o único adulto de sua família, como se fosse o lastro que mantinha o decrépito barco de Albright no prumo. A mãe estava sempre envolvida em uma busca para, entre aspas, se encontrar. Nos últimos anos, ela experimentava os seminários de treinamento Erhard, o movimento de potencial humano, treinamento espiritual, o unitarianismo, até budismo. Passara por todos eles e selecionara partes de cada um. Basicamente, pensou Lenny, tudo que a mãe trouxera disso foram camisetas e frases. Coisas como, o que é? É, e o que não é, não é. Nada disso parecia ter muita utilidade. Pode ir, disse o pai. Lenny pegou a mochila na cadeira ao lado da mesa da cozinha.
e se dirigiu à entrada da casa. Quando a porta bateu às suas costas, ouviu-os recomeçar. Droga, Cora! Por favor, Anne, apenas escute. E as coisas nem sempre foram assim. Pelo menos era o que a mãe dizia. Antes da guerra, eles eram felizes. Na época, viviam em um camping de trailers em Kent, e o pai tinha um bom emprego como mecânico, e a mãe ria o tempo inteiro e dançava Piece of My Heart enquanto preparava o jantar. A imagem da mãe dançando era tudo que Lenny sempre lembrava daqueles anos. Então, o pai foi convocado, partiu para o Vietnã, foi ferido e capturado. Sem ele, a mãe desabou. E nessa época, Lenny entendeu que pela primeira vez a fragilidade dela. As duas ficaram sem rumo por um tempo. Pularam de um emprego para o outro e de uma cidade para outra, até enfim encontraram lá em Orongo. Lá, cuidavam de colmeias, faziam sachês de lavanda para vender na feira de fazendeiros e protestavam contra a guerra. A mãe mudou sua personalidade apenas o suficiente para se encaixar. Quando o pai finalmente voltou para casa, Lenny mal o reconheceu. O homem bonito e risonho de sua lembrança tinha se tornado deprimido, distante e irritadiço, a qual parecia que odiava tudo na comunidade. Por isso, eles se mudaram, e então se mudaram de novo, e de novo. Nada nunca estava como ele queria. O pai não conseguia dormir nem manter o emprego, embora a mãe jurasse que ele era o melhor mecânico do mundo. E era sobre isso que ele e a mãe estavam discutindo naquela manhã. O pai tinha sido demitido outra vez. Lenny colocou o capuz. A caminho da escola, ela atravessava as quadras de casas bem cuidadas, passava por uma mata escura, entre parênteses, fica longe de lá, pela lanchonete, aonde os garotos de ensino médio iam nos fins de semana, e por um posto de gasolina diante do qual uma fila de carros esperava para encher o tanque por 13 centavos o litro. Era algo que deixava todos com raiva naquela época, o preço da gasolina. Até onde Lenny sabia, adultos em geral eram nervosos, mas isso não chegava a surpreender. A guerra no Vietnã tinha dividido o país. Jornais alardeavam, mas notícias todos os dias, bombardeios dos Western ou do Ira, aviões sendo capturados, o sequestro de Patty Hearst, o massacre das Olimpíadas de Munique deixaram o mundo inteiro em choque, assim como o caso de Watergate, e recentemente universitários de Washington State tinham começado a desaparecer sem deixar rastro, em um mundo perigoso. Ela daria qualquer coisa por um amigo de verdade naquele momento. Era tudo o que ela realmente queria, alguém com quem conversar. Por outro lado, não ajudava a falar de suas preocupações. De que adiantaria? Claro, o pai às vezes perdia a calma e gritava, e eles nunca tinham dinheiro suficiente e se mudavam o tempo todo para fugir dos credores. Mas eram assim e se amavam. Às vezes, no entanto, sobretudo em dias como aquele, Lenny sentia medo. Era como se sua família estivesse se equilibrando à beira de um altíssimo penhasco que podia desmoronar a qualquer momento, desabar como as casas que caíam nas encostas instáveis e encharcadas de Seattle. Depois da aula, Lenny voltou para casa a pé, na chuva e sozinha. Sua casa ficava no meio de uma rua sem saída. Tinha um quintal menos cuidado do que as outras e uma construção marrom de um andar com jardineiras vazias, calhas entupidas e um portão de garagem que não fechava. Ervas daninhas cresciam aos montes nas telhas cinzentas e deterioradas do telhado. Um mastro de bandeira nu apontava acusadoramente para cima, uma declaração de ódio de seu pai ao rumo que o país tinha tomado. Para o homem que minha mãe chamava de patriota, ele, sem dúvida, odiava seu governo. Ela viu o pai na garagem, sentado a uma bancada de trabalho inclinada ao lado do Mustang amassado da mãe. O carro estava com a capota coberta de fita adesiva. Caixas de papelão o atulhavam, repletas de coisas que eles ainda não haviam desembalado desde a última mudança. E, como sempre,
O pai usava um casaco militar esfarrapado e a calça jeans rasgada. Curvava-se para a frente com os cotovelos apoiados nas coxas. Seu cabelo preto e comprido estava todo emaranhado e ele precisava parar o bigode. Os pés descalços estavam sujos. Mesmo inclinado e com aparência cansada, era bonito como um aço de cinema. Todo mundo achava isso. Ele inclinou a cabeça e olhou para ela. O sorriso que abriu era um pouco vacilante, em meio às mechas desgrenhadas, mas ainda iluminava o seu rosto. O pai dela era assim. Podia ser mal-humorado e temperamental, às vezes até assustador, mas apenas porque seus sentimentos eram muito intensos quando se tratava de amor, perda e decepção. Principalmente o amor. Lenora, disse ele com sua voz rouca de fumante. Eu estava esperando por você. Me desculpe por ter perdido o controle e o emprego. Você deve estar muito decepcionada comigo. Não, não estou, pai. Ela sabia que ele lamentava, podia ver isso em seu rosto. Quando era criança, às vezes se perguntava de que adiantava todos aqueles pedidos de desculpas se nada nunca mudava. Mas a mãe lhe explicara. A guerra e a captura tinham mudado algo dentro do seu pai. É como se a coluna dele tivesse quebrada, dissera a mãe. E você não deixa de amar uma pessoa quando ela está machucada. Você fica mais forte para que ela possa se apoiar em você. Ele precisa de mim, de nós. Lene se sentou ao lado dele. O pai passou um braço em volta dela e a puxou para mais perto. O mundo está sendo governado por malucos. Não sou mais os meus Estados Unidos. Eu quero. Ele não terminou. Helene não disse nada. Ela estava acostumada à tristeza e à frustração do pai. Ele interrompia as próprias frases o tempo todo, como se tivesse medo de dar voz aos pensamentos assustadores ou depressivos. Lene conhecia essa reticência e a compreendia. Muitas vezes era melhor ficar em silêncio. Ele levou a mão ao bolso e pegou um maço de cigarros bem amassado. Acendeu um e ela sentiu o cheiro acre e familiar. Lene sabia quanto ele estava fumando. Às vezes acordava com o pai chorando e a mãe tentando acalmá-lo, dizendo coisas como shh, tudo bem, Ernest, já acabou, você está em casa, em segurança. Ele balançou a cabeça e exalou uma torrente de fumaça cinza e azulada. Eu só quero, mas eu acho, não um emprego, uma vida, eu quero andar pela rua e não ter que me preocupar em ser chamado de assassino de bebês. Eu quero... Ele suspirou e sorriu. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem. Você vai conseguir outro emprego, pai, falou ela. Claro que eu vou, ruiva. Amanhã vai ser melhor. Era isso que seus pais sempre diziam. Em uma manhã fria e desoladora, no meio de abril, Lene acordou cedo, assumiu seu lugar no sofá florido, caindo aos pedaços na sala, e ligou a TV no Today Show. Ajustou as antenas para obter uma imagem decente. Quando entrou em foco, Barbara Walters estava dizendo: Patricia Hearst, que agora chama a si mesma de Tânia, é vista nessa fotografia segurando uma espingarda M1 no recente assalto ao banco em São Francisco. Testemunhas contam que a herdeira de 19 anos, que foi sequestrada pelo exército simbionês de libertação em fevereiro, fecha aspas. Lene estava fascinada. Ela ainda não acreditava que um exército pudesse invadir e levar uma adolescente do seu apartamento. Como alguém podia ficar seguro em qualquer lugar em um mundo assim? E como que uma adolescente rica se tornava uma revolucionária chamada Tânia? Vamos, Lene, disse a mãe da cozinha. Arrume-se para a escola. A porta da frente se abriu bruscamente. O pai entrou em casa sorrindo de um jeito que tornava impossível não sorrir de volta. Parecia confiante e imponente naquela cozinha de pé direito baixo, vibrante se comparado às paredes cinzas com marcas de infiltração. A água pingava de seu cabelo. A mãe estava parada junto ao fogão, fritando bacon para o café da manhã. O pai entrou na cozinha e ligou o rádio de transitor que ficava na bancada.
na bancada de fórmica. Um rock estridente tocou. O pai riu e puxou a mãe para os seus braços. Lenny ouviu seu sussurro. Sinto muito. Me perdoe. Sempre, respondeu a mãe, segurando como se tivesse com medo de que ele a empurrasse para longe. O pai manteve o braço em torno da cintura da mãe e a levou até a mesa da cozinha. Puxou uma cadeira e exclamou: Lenny, venha cá. Lenny adorava quando eles se incluíam nas conversas. Ela deixou seu lugar no sofá e se sentou ao lado da mãe. O pai sorriu para ela e lhe deu um livro, O Chamado Selvagem. Você vai adorar, ruiva. Ele se sentou de frente para a mãe e se aproximou da mesa. Tinha o rosto que Lenny chamava de sorriso da grande ideia, entre aspas. Ela já o vira antes. Surgia sempre que o pai tinha um plano para mudar a vida deles. E ele tivera muitos desses planos. Vender tudo e acampar por um ano, enquanto percorriam a autoestrada de Big Sur. Criar visions. Que horror tinha sido isso. Vender pacotes de sementes da American Seed na Califórnia Central. O pai pegou uma folha de papel dobrada no bolso e bateu com ela na mesa de modo triunfante. Você se lembra do meu amigo Bo Harlan? A mãe levou um momento para responder. Do Vietnã? O pai assentiu para Lenny e disse: Bo Harlan era o chefe da equipe e eu era o atirador de porta. Cuidávamos um do outro. Estávamos juntos quando nosso helicóptero foi abatido e fomos capturados, e passamos pelo inferno juntos. Lenny percebeu como ele tremia. As mangas da camisa estavam arregaçadas, então ela podia ver a cicatriz de queimadura que iam do pulso ao cotovelo, marcas protuberantes na pele franzida e desfigurada, que nunca se bronzeavam. Lenny não sabia o que as causara. Ele nunca contou, e ela não teve coragem de perguntar, mas tinham sido feitas pelos sequestradores. Ela adivinhara isso. As cicatrizes também cobriam as suas costas, repuxando a pele em redemoinhos. Eles me fizeram vê-lo morrer, disse o pai. Lenny olhou com preocupação para a mãe. O pai nunca tinha contado isso antes. Ouvir essas palavras as deixou preocupadas. Ele bateu com o pé no chão e tamborilou na mesa. Num movimento rápido, desdobrou a carta, aliviou-a e virou-a para que pudessem ler. Sargento Albright, você é um homem difícil de encontrar. Eu sou Earl Harlan. Meu filho Bo escreveu muitas cartas sobre a amizade de vocês, e eu lhe agradeço por isso. Em sua última carta, ele escreveu e falou que se alguma coisa lhe acontecesse naquela droga de lugar, queria que você ficasse com as terras dele aqui no Alasca. Não é muito. São 16 hectares com uma cabana que precisa de reparos, mas um homem trabalhador pode viver da terra por aqui, longe dos loucos, dos hippies e da confusão dos outros 48 estados continentais. Eu não tenho telefone, mas você pode me escrever aos cuidados do correio de Homer. Cedo ou tarde recebo a carta. A terra fica no fim da estrada, depois do portão prateado, com uma caveira de vaca, e pouco antes da árvore queimada, no marco de 20 quilômetros. Obrigado outra vez, Earl. A mãe ergueu os olhos, inclinou a cabeça como um passarinho enquanto observava o pai. Esse homem, Bo, ele nos deu uma casa? Uma casa? Imagine só, disse o pai, que se erguera da cadeira com entusiasmo. Uma casa que é nossa, somos donos dela, em um lugar onde podemos ser autossuficientes, plantar nossa horta, caçar nossa carne e ser livres. Nós sonhamos com isso por anos, Cora. Viver uma vida mais simples, longe de todas as mentiras daqui. Nós poderíamos ser livres, imagina só. Esperem, disse Lenny. Mesmo para o papai, aquilo era demais. Alasca? Você quer se mudar de novo? Mas nós acabamos de vir para cá. A mãe franziu a testa. Mas não há nada lá, certo? Só ursos e esquimós. Ele puxou a mãe para que se levantasse com uma empolgação que a fez tropeçar.
Lenny via uma ponta de desespero em seu entusiasmo. Eu preciso disso, Cora. Eu preciso de um lugar onde possa respirar de novo. Às vezes eu sinto como se fosse arrancar a minha pele. Lá, os flashbacks e outras coisas vão parar. Eu sei. Nós precisamos disso. Podemos voltar a ser como antes de o Vietnã acabar comigo. A mãe ergueu o rosto para o pai, e sua palidez era um contraste marcante com o cabelo preto e a pele morena dele. Vamos, querida, disse o pai. Imagine. Lenny viu a expressão da mãe se suavizar, reajustando suas necessidades para combinarem com as dele, imaginando essa nova personalidade alasquiana. Talvez ela achasse que fosse como o seminário de treinamento Ehard, a yoga ou o budismo. Uma resposta. Onde, quando ou o que, não importava. Ela só se importava com ele. Na própria casa, disse ela. Mas, dinheiro, você podia solicitar aquele auxílio militar para a deficiência. Ah, esse assunto de novo não, retrucou ele com um suspiro. Não vou fazer isso. E tudo que eu preciso é uma mudança. Eu vou tomar mais cuidado com o dinheiro de agora em diante, Cora, eu juro. E ainda tenho um pouco do que herdei do meu pai. Eu vou parar de beber. Vou frequentar aquele grupo de apoio a veteranos de que você quer que eu participe. Lenny tinha visto tudo isso antes, e no fim não importava o que ela ou a mãe queriam. O pai queria um novo começo, e precisava disso, e a mãe precisava que ele fosse feliz. Então, eles iam tentar outra vez em um lugar novo, na esperança de que a mudança geográfica fosse a solução. Eles iam para o Alasca, em busca de seu novo sonho, e Lenny ia fazer o que lhe pedisse de boa vontade, e seria garota nova na outra escola outra vez. Porque o amor era isso.